Você vai ouvir agora um capítulo do Manifesto Ilumina Brasil, um movimento que nasce do colapso do velho mundo e escolhe colocar a consciência no centro, o amor em ação e a criatividade a serviço de transformar o Brasil. O manifesto está disponível em áudio, PDF e também em livro impresso. Para acessar todos os capítulos, conhecer o movimento e participar da comunidade, visite iluminabrasil.org. Antes da Revolução, o que ainda nos prende? As sombras que ainda nos separam do mundo que já pulsa em nós. Há um mundo novo que já vive em nós. Ele pulsa por dentro, como um chamado silencioso. Já o sentimos, já o sonhamos. Mas ele ainda não nasceu por inteiro. Algo nos impede, algo ainda nos prende. Vivemos um tempo de contradições profundas. Tudo parece ruir e, ao mesmo tempo, algo começa a florescer. Alguns despertaram, mas seguem cansados. Outros pressentem uma nova direção, mas ainda não sabem como chamá-la. E muitos, simplesmente, ainda não puderam ver. É como se fôssemos um corpo coletivo em processo de lembrança. Um corpo que começa a despertar, mas ainda não sabe como mover seus próprios membros. Há força, há vontade, mas falta direção. E sem articulação entre essas partes, não há movimento real. A consciência já despertou, mas ainda não se estruturou como corpo. Imagine a consciência deixando de ser uma semente isolada e se tornando campo fértil. Uma força silenciosa, organizada, viva, que inspira, comunica e transforma. Não por imposição, mas por contágio. Para isso, é preciso olhar com coragem para o que ainda nos prende e começar a semear juntos o que já quer nascer. Quando o que nos trava está dentro. Grande parte do que nos limita como indivíduos e como sociedade não é visível à primeira vista. São movimentos internos, silenciosos, que operam por trás das nossas escolhas, reações e omissões. Quando não reconhecemos essas forças, seguimos sendo conduzidos por elas como se fossem destino, mas não são. O que está inconsciente em nós governa nossos caminhos sem que saibamos, molda relações, sustenta estruturas e repete padrões. Transformar o mundo começa por tornar visível o que antes era sombra. Não para nos condenar, mas para nos libertar. Este não é um convite à culpa, é um chamado à presença. O que você está prestes a escutar não é uma lista de falhas humanas. É o mapa das feridas que todos, em alguma medida, carregamos. Feridas herdadas, aprendidas, normalizadas, mas que, quando reconhecidas com clareza, nos oferecem uma escolha: seguir repetindo o que nos prende ou agir de forma diferente. Sombras que ainda nos prendem. 11 bloqueios internos que sustentam o velho mundo e travam o nascimento do novo. 1. O medo da confiança. Mesmo entre os conscientes, a competição velada, dificuldade de colaborar, medo de se ferir. É uma ferida de vínculo e, sem confiança restaurada, o potencial coletivo se fragmenta. Só quando o cuidado vira cultura, a colaboração se torna real. 2. A sedução do controle. Tentamos controlar até a transformação. Repetimos a lógica da rigidez mesmo ao falar em regeneração. Confiar no processo, no tempo e na vida é parte essencial do novo mundo. O inédito só nasce quando abrimos espaço para o mistério. 3. A fuga da vulnerabilidade. Sem espaço para sentir, a dor vira reatividade. Grupos conscientes se rompem por feridas não vistas. Relações verdadeiras só nascem quando a vulnerabilidade é acolhida como parte da força. O mundo novo será construído por gente real, humana, imperfeita, presente. 4. A crença na impotência. A ideia de que nada muda foi herdada e nos paralisa. Acreditar que somos pequenos nos torna pequenos. Potência nasce quando nos reconhecemos como parte de algo que pode. A impotência é uma profecia que se cumpre sozinha.
5. A normalização da dor. A destruição virou ruído de fundo. Essa anestesia nos protege, mas também nos adormece. Sem incômodo, não há urgência. E sem urgência, não há transformação. Sentir não é fraqueza, é despertar. 6. A compulsão por fazer. Seguimos acelerados, mesmo falando em mudança. Isso revela uma fuga da presença. Sem pausa, não há escuta. E sem escuta, não há futuro possível. Confundimos estar sempre ocupados com transformação. Mas sem direção, toda a pressa é repetição disfarçada. 7. O apego à segurança conhecida. Preferimos o desconforto conhecido ao risco do novo. Mas o novo exige travessia. E não há travessia sem atravessar o vazio. Ficar onde está dói menos, mas também nos mantém presos. Toda escolha real exige algum desapego. 8. A ilusão da separação. Vivemos como se fôssemos ilhas. A desconexão é um dos pilares do colapso. Lembrar que somos parte de um corpo maior é a base de toda transformação real. O que não curamos em nós acaba se repetindo no outro. 9. A ausência de direção consciente. Despertar sem direção gera frustração. É preciso traduzir consciência em ação. Criar pontes entre visão e gesto. A clareza precisa de forma e a inspiração precisa de caminho. 10. A incoerência no fluxo de apoio. Muitas vezes, financiamos o velho enquanto o novo morre por falta de sustento. O dinheiro também é escolha. Canalizá-lo com consciência é parte da coerência transformadora. Toda a vida precisa de alimento para florescer. 11. A falta de estratégia para expandir a consciência. A consciência não se espalha sozinha. Precisa de linguagem, estrutura e presença. Intenção sem estrutura é inspiração passageira. Quando a consciência encontra forma, ela vira futuro real. Quase todas as sombras que nos prendem têm uma raiz comum. A ausência de uma consciência viva, aquela que vê, sente e escolhe com presença. Quando ela falta, repetimos padrões. Quando desperta, tudo se alinha. Gesto, propósito, coletivo. Mesmo quem ainda não está pronto, pode começar agora, apoiando redes vivas, fortalecendo ideias verdadeiras, cuidando do que já carrega o novo. A consciência não exige perfeição, exige entrega. E quando se estrutura, torna-se solo fértil para novas formas de viver, decidir e se relacionar. Isso não é utopia, é realidade em gestação. Do reconhecimento ao compromisso. Ver essas sombras já é um ato de coragem, mas não basta ver. A consciência que não se move vira contemplação estéril. Mesmo diante do medo, da dúvida ou da dor, é preciso seguir. Dar um passo, cuidar de um vínculo, apoiar uma iniciativa, quebrar um padrão, abrir uma roda, plantar uma semente. A revolução que precisamos não se fará apenas com desejo, mas com escolhas reais, conscientes, alinhadas, sustentadas, com presença, recursos e coragem. É hora de agir com consciência, pensar no todo e escolher com cada gesto o mundo que queremos sustentar. Se tivermos coragem de atravessar o que nos limita, talvez possamos vislumbrar, mesmo que por um instante, o contorno vivo de uma nova possibilidade, uma utopia que não nega o real, mas nasce dele e nos chama a continuar, com lucidez, amor e coragem. Você acabou de ouvir um capítulo do Manifesto Ilumina Brasil, um movimento que existe para despertar, conectar e organizar pessoas, até que a consciência esteja presente em cada espaço da vida comum. Se este chamado tocou você, lembre-se, o Ilumina só existe porque é coletivo. Saiba mais, participe da comunidade, vivencie nossos encontros e mergulhe em conteúdos transformadores em iluminabrasil.org. Adquira o manifesto impresso, fortaleça o movimento com sua contribuição.